começa falando sobre os produtos que não entraram na taxação de 40%. A gente vai conversar com a economista e delegada do Conselho Regional da Economia Regional São Paulo, Nathalie Wandel. Boa tarde para você, Nathalie. Boa tarde a todos. Agradeço a participação aqui, tanto a Rayane, Eduardo e a Letícia. Nathalie, já aproveito para te perguntar, né? Essa lista com quase 700 produtos que não serão sobretaxados representa um alívio para os setores aeronáutico, energético e agrícola também, né? De certa forma, nós podemos entender como uma vitória do governo nas negociações com os Estados Unidos? Existe uma controvérsia sobre se foi uma vitória ou, de fato, foi apenas um resultado melhor do que aquele que já havia sendo esperado, né, que era realmente ter 50% das tarifas ali sobre todos os produtos, né, que nós exportamos para os Estados Unidos. Então, há ainda uma controvérsia, até mesmo o próprio governo tem ali tomado uma certa cautela para poder afirmar isso, porque, e de certa parte, é o seguinte, podemos comemorar que não foi 50%. Por outro lado, precisamos ter um certo receio de que, a partir do dia 6, assim como aconteceu em outros países, nós poderemos, de fato, entrar em algum tipo de negociação para que outros produtos, né, não só aqueles 700 produtos isentos, né, mas os outros 60% da nossa pauta de exportação também possam ser ali beneficiados com algum tipo de isenção e não a aplicação desses 50% da tarifa. Nathalie, boa tarde para você também. Na lista desses produtos estão ferro, aço, cobre e os derivados. Na sua avaliação, por que a escolha desses itens tem muito a ver também, demonstra os interesses comerciais dos Estados Unidos com o Brasil? Sem sombra de dúvida, tem a ver com os interesses dos Estados Unidos no Brasil, mas mais especificamente são produtos que os Estados Unidos têm uma grande defasagem, né? Eles precisam desse produto e isso, a partir do momento que eles não tivessem ali entrando, né, gente, eles não estivessem recepcionando o nosso produto no mercado americano, isso geraria mais inflação dentro, né, dos Estados Unidos. E não é o momento ideal para os Estados Unidos ter um descontrole inflacionário. Eles já estão com uma inflação elevada, está tendo, inclusive, uma rusga ali com o próprio Fed, né, uma discussão entre o Trump e o Jeremy Powell. Então, assim, não é momento para ter mais uma pitada interna nos Estados Unidos de inflação. É mais nesse sentido. Nathalie, boa tarde para você, obrigado pela presença, TJ Aparecida. A gente está falando, por enquanto, dessa lista de produtos que escaparam dessa taxação, chamado tarifaço do presidente Donald Trump. Vamos falar aqueles que não escaparam, que continuam sobretaxados, né? No caso, café, carne e pescado. Qual a consequência para nós, mercado interno, consumidores brasileiros e também para os produtores? Existe uma preocupação que, inclusive, perda de empregos nesses setores, né, Nathalie? Veja, Eduardo, no curto prazo, a gente diz no curtíssimo prazo, esses produtos eles vão ser absorvidos pelo mercado interno, né? Então, pensando aqui no Brasil, por excelência, eles vão ser absorvidos aqui, o que, para nós, é positivo, uma vez que há a redução da inflação. Por outro lado, se a gente começar a pensar médio e longo prazo e não houver nenhuma outra negociação após 6 de agosto, né? O que acontece? Teremos alguns estados que vão sofrer mais do que outros, como, por exemplo, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, São Paulo e Sergipe. Então, esses são os estados centrais ali que produzem essa pauta de exportação, principalmente café, carnes, né, e peixes, e que aí, de fato, eles vão sofrer ali, tanto em termos de emprego, né, como em termos de uma tentativa, né, mais dificultosa para poder retomar o próprio crescimento pensando nesses estados. Nathalie, até o dia 6 de agosto, os novos produtos podem entrar nessa lista de isenção. Como que está sendo calculado e também esperado essa próxima semana que deve chegar? Eu diria que tudo é possível, né? Uma vez que existe uma grande instabilidade, incerteza, frente àquilo que pode entrar ou não. Existe, inclusive, uma mobilização, né, dos próprios empresários americanos, né, de tentar ali incluir outros produtos, principalmente o café e a carne, né? Nos Estados Unidos, eles têm uma dificuldade ali do abate ao gado, inclusive eles estão com algumas doenças ali voltadas ao pasto, e aí eles estão tendo essa dificuldade para a absorção interna da carne, por exemplo. Café, mesma coisa. Os Estados Unidos ele tem uma grande ali demanda por café, principalmente brasileiro, em termos de escala. Então, eles também podem repensar, né, e talvez ali não taxar principalmente café e carne. Do outro lado, né, nós também vamos tentar ali fazer algum tipo de
negociação, né, uns moldes talvez um pouco mais duros, né, aqui da parte brasileira, mas ver o que a gente consegue até o dia 6 de agosto. Particularmente, acredito que isso vai acontecer após o dia 6 de agosto, como tem acontecido com outras nações, esse tipo de negociação. Aguardar para ver essas próximas cenas aí, o que vai acontecer. Nathalie, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Aparecida. Eu agradeço a disposição, uma excelente tarde a todos.